Olá, crianças, tudo bem? Há algumas semanas nós contamos a história da aranha Nancy, que era uma aranha na África que conseguia conquistar as coisas com a esperteza. Só que cada povo tem na sua história um personagem que conquista as coisas desse jeito. No interior do Brasil nós temos um personagem muito legal que ele também conquista as coisas usando a esperteza, usando a cabeça, que é o Pedro Malazarte. E ele tem esse nome porque ele era uma criança e um adulto depois muito arteiro. Então a história de hoje é sobre o Pedro Malazarte. Na verdade, é uma das primeiras histórias dele. Quando Pedro Malazarte era um adolescente, ele morava com seu pai e seus dois irmãos mais velhos. E o pai dele só tinha duas coisas: um moinho e um burro. O moinho, as pessoas da região iam lá para ele poder fazer a farinha, para ele poder moer o milho, para ele poder moer o trigo e fazer a farinha. Já o burro servia para ele carregar a farinha que ele produzia para os lugares onde ele vendia para as pessoas que tinham encomendado. Quando o pai do Pedro morreu, ele ficou muito triste, Ele sofreu muito. Só que seus dois irmãos, que eram muito espertos e não gostavam dele, falaram o seguinte. O irmão mais velho falou: já que eu sou o irmão mais velho, o moinho é meu. E o irmão do meio falou: já que eu sou o mais velho, o burro é meu. E o Pedro falou: e eu, com o que eu fico? E eles falaram: você fica com o trabalho. Porque se o moinho é meu e o burro é dele, para você só sobra trabalhar. Não é que o Pedro não gostava de trabalhar, mas ele achou muito injusto. E ele trabalhou alguns dias com os irmãos dele, ele trabalhou por alguns meses, na verdade, com os irmãos dele, e os irmãos nunca pagavam ele, sempre exploravam ele, sempre tinha uma desculpa. E na hora de pagar dele, sempre falavam que ele estava devendo a comida, que ele estava devendo a casa, porque nada era dele. Tudo era do irmão mais velho e tudo era do irmão do meio. Então Pedro decidiu ir embora. Encontrar um lugar onde ele fosse feliz e onde ele se sentisse valorizado, onde as pessoas gostassem dele. No meio do caminho, ele deu de cara com um urubu, com a asa machucada. Ele então pegou, decidiu tratar do urubu, foi muito bonzinho, fez um curativo no urubu e decidiu ir embora. Só que enquanto ele ia embora, o urubu começou a seguir ele. Ele falou: deve ser só até ele melhorar, deixa ele ficar comigo. E ele foi, o urubu foi acompanhando o Pedro. Pedro tinha levado um pouquinho de farinha na viagem. Só que com o passar do tempo a farinha acabou, Principalmente agora que alimentava ele e o urubu. Então, morrendo de fome, ele decidiu procurar uma fazenda próxima para pedir comida. E quando ele chegou na fazenda, ele e o seu urubu, eles viram a seguinte cena. Havia uma senhora que tinha fama de ser muito antipática, e essa senhora era casada com um homem muito pequenininho e muito magrinho. Ele estava quase desaparecendo, até o chapéu dele na cabeça ficava frouxo, olha só. De tão magrinho que ele estava. E por que ele estava tão magrinho? Porque a esposa dele só conseguia comer feijão e farinha. Ela não conseguia comer mais nada. Então, de manhã era feijão e farinha, na hora do almoço era feijão e farinha, e na hora do jantar era feijão e farinha. E por isso que o marido dela estava ficando tão magrinho, tão fraquinho. E o marido, quando Pedro chegou, ele estava se despedindo da esposa. Ele falou: tchau, querida, estou indo para a lavoura, tudo, ver como é que as coisas estão. E ele partiu, foi embora. Nessa hora, o Pedro decidiu chegar na beiradinha da janela para observar se essa dona era muito enjoada mesmo e se ele podia pedir comida. E quando ele chegou na janela, ele viu uma coisa impressionante. Assim que o marido saiu, a dona da fazenda virou e falou assim para os empregados dela: traz para mim aquele pernil que eu mandei se assar, agora que meu marido saiu, o pernil é só meu. E prepara também para mim um bolo, e prepara também para mim um frango assado, e prepara para mim também um arroz bem branquinho, e prepara tudo que tiver de melhor aí. Só que nesse dia,
O dono da fazenda tinha esquecido uma coisa, então ele voltou correndo. Quando a mulher viu que ele estava voltando correndo, viu lá o trote do cavalo dele, ela gritou para os empregados dela: guarda, guarda tudo, esconde tudo, traz feijão com farinha. E o marido chegou e falou assim: oi, querida, acabei esquecendo uns documentos, uns papéis, umas coisinhas. Eu vou aproveitar e ficar aqui até a hora do almoço. A mulher, claro, ficou injuriada, né? Porque ela queria comer lá, ela queria comer o pernil, ela queria comer o frango assado, ela queria comer o bolo e tudo mais. E ela ficou injuriada porque ela ia comer feijão com farinha, mas tudo bem. Depois que ele fosse embora, ela comia. Só que nesse exato momento, crianças, o Pedro decidiu bater na porta. Né? Chegou na porta, ele e seu urubu, e bateu. E ele falou, né? Toque, toque, toque. E aí o dono foi atender a porta e ele: olá, tudo bem? O que deseja? Ele: ah, senhor, eu estou morrendo de fome, eu e meu urubu. Será que não tem comida para compartilhar com a gente? O homem, cheio de vergonha, falou: olha, nós só temos feijão com farinha. É a única coisa que a gente consegue comer aqui em casa. Tem problema? E o Pedro: não, né? Não, tá tudo bem, nós comemos, nós aproveitamos. Qualquer coisa que vem é bom. E aí, né, a senhora chegou também e ficou injuriada, porque agora ela tinha uma visita. E ela ficou muito, muito brava, né? Nossa, agora chegou mais um para poder comer da minha comida. Ah, e se esse aí for encostado e não for embora? Mais um para eu ter que esconder comida. E eles se sentaram à mesa e veio feijão com farinha. E o dono da fazenda, né, muito, muito empolgado, porque ele não tinha muito visitante, porque a dona era muito enjoadinha, né, não tinha muito visitante. Os dois começaram a conversar. Conversa vai, conversa vem. O dono pergunta: por que você anda com esse urubu? E o Pedro falou: ah, esse urubu é mágico. Ele: mágico? Como assim? Toda vez que alguém conta um segredo, ou toda vez que alguém tem um segredo, o urubu me conta. Ele: ah, então aqui não vai ter segredo nenhum, não. Tudo eu conto pra minha esposa e tudo ela me conta. Aí o Pedro falou: ah, vamos ver, vamos testar. Ele encostou o ouvido bem perto do urubu e falou pro dono da fazenda: olha, o urubu me falou que a sua esposa preparou um pernil maravilhoso para você. E aí o dono da fazenda falou assim: sério, querida, você fez um pernil para mim? A mulher ficou assustada: não, eu fiz. Aí mandou vir, né, o pernil, né? Os empregados trouxeram o pernil e ele comeu. E ela só comia feijão com farinha, porque ela tinha falado, né, pro marido dela que ela só conseguia comer feijão com farinha. Então, enquanto ele lambia os beiços no pernil, ela só comia feijão com farinha. Ele: oh, querida, que maravilha. Ela: oh, amor, que isso, né? Que isso, tudo pelo seu bem. Né? E por dentro ela estava pensando assim: meu Deus do céu, eu vou pegar esse urubu e vou cozinhar ele da próxima. Né? O dono da fazenda então perguntou para o Pedro Malazar: tem mais algum segredo aí? E o Pedro encostou o ouvidinho no urubu e falou: ó, eu fiquei sabendo que ela fez um frango assado. Gente, esse homem até pulava de alegria, o estômago dele nem lembrava qual era o gosto de frango, e ele numa animação, numa felicidade: sério, amor, que você fez pra mim? E ela: ô, querido, fiz. E mandou vir o frango assado. E ela no feijão com farinha. Ele mandando ali, comeu o frango inteiro, tanta felicidade, coitado, o estômago dele não estava dando nem conta. Ele até desabotoou a calça para caber mais comida, olha que maravilha. E ele ficou naquela empolgação, todo feliz, né? Todo feliz, todo alegre, porque estava comendo, né? E aí a senhora ficou, né, injuriada. Ela: ah, meu Deus do céu, se eu pôr a mão no pescoço desse urubu, esse urubu vai ver. E aí o dono perguntou, né, mais uma vez pro Pedro. Ele já estava todo empolgado, né? E aí? Tem nenhum segredo aí mais não? Tem nenhum segredo de sobremesa aí não? E o Pedro: ai, deixa eu olhar aqui. Ouviu no urubu, né? Falou: ah, tem um bolo que dá pra gente comer com café quentinho te esperando. E a mulher, né, já resignada, mandou os empregados trazerem o bolo. E ele lambeu o beiço comendo o bolo com café, aquela coisa. E o Pedro também se empanturrando. No final, o dono virou pro Pedro e falou assim: olha, me vende esse urubu? O Pedro falou: olha, não sei, é um urubu muito raro, né? Ah, mas eu queria tanto urubu que conta segredo.
E o Pedro falou, olha, tem um negócio, ele só conta segredo se tiver. Se não tiver segredo, se ninguém tiver mentido, se ninguém tiver escondendo nada, ele não fala. Ele, não tem problema não, é bom que eu vou ficar sabendo sempre que tiver uma surpresa pra mim. E aí, o Pedro vendeu o urubu por uma quantia tão grande, mas tão grande, que ele conseguiu comprar uma casa para ele. E aí ele foi embora e deixou o urubu. E o dono da fazenda gostava tanto do urubu, que mesmo o urubu não falando, ele andava com o urubu o tempo todo. E a dona da fazenda ficou desesperada. Por quê? Porque a partir de agora ela não podia mais comer nada sozinha. Ela não podia mais ser gulosa, porque ela morria de medo do urubu contar o segredo. Então essa, crianças, foi a nossa primeira história do Pedro Malazarte. Depois vão ter outras, tá bom? Lembrando que se vocês tiverem alguma sugestão de historinha, podem colocar aqui nos comentários para a gente poder ver, né, como é que a gente vai contar ela para vocês. Nós adoramos quando vocês interagem com a gente. E se você ainda não segue o canal, segue ele pra gente, né? Conta pra gente o que você está gostando, compartilha com seus amigos, dá um joinha, porque quanto mais pessoas verem, mais nós nos sentimos estimulados a contar para vocês essas histórias. Então espero que vocês tenham gostado, grande abraço e até a próxima!